Só o Senhor agir nesta hora em nome de Jesus. Amado e soberano Pai, a Tua palavra, Senhor, ela veio para dar vida aonde não tinha vida, Senhor. A Tua palavra veio para restaurar, Senhor, aonde muitas coisas, o mundo inteiro não dava valor, Senhor. O Senhor veio através da palavra para dar o devido valor. Então, Senhor, vem nessa noite restaurar, vem, Senhor, nesta noite trazer-nos uma palavra da parte do Senhor, usar a minha vida e cada vida que aqui se encontra comigo, Senhor, poder se alimentar dessa palavra, poder aprender um pouquinho mais a Tua palavra. E em nome de Jesus, Senhor, vem nesta hora cuidar da vida da gente, porque o Senhor, que através da Tua palavra, tenho certeza que o Senhor falará na minha vida, falará na vida deste homem, desta mulher, desta pessoa que está aqui conosco nesta noite, quem sabe fria, Senhor, mas, meu Deus, preferiu, Senhor, a se aquecer debaixo da Tua graça, debaixo das Tuas asas. Então, Senhor, em nome de Jesus, ministra agora, nesta noite, a Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos que creem, digam amém, e graças a Deus. Eu quero citar alguns trechos da palavra de Deus nesta noite. Você que pode abrir sua palavra. Vamos abrir no livro de Romanos. Louvado seja Deus. Pode abrir no primeiro capítulo. Acredito que todos conhecem a palavra de Deus, conhecem a Bíblia Sagrada. E uma vez que essa Bíblia Sagrada ela foi colocada na mão do ser humano, na mão do homem, foi para que ele pudesse ter uma ajuda. Acredito que todos nessa noite têm buscado uma ajuda, assim como um dia eu também busquei. Muitos que estão vindo aí têm chegado até esta palavra, têm chegado até a Bíblia, dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, até mesmo dentro de uma reunião como esta. Para quê? Para poder receber uma ajuda. Basicamente é isso. Nós buscamos na palavra de Deus uma ajuda para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para a nossa continuidade, uma vida, quem sabe, de alegria, de paz e felicidade. E muitas das vezes a gente não está encontrando aí fora. Muitas das vezes a gente não consegue encontrar no mundo. Mas aí a gente chega na palavra de Deus, aí então o Senhor ele revela a sua palavra para nós. Então alguma coisinha dela fica gravada na vida da gente. Fica gravada no coração da gente. E aquilo ali faz a gente se motivar, para viver uma vida, quem sabe, de felicidade, que às vezes nós não temos, de alegria, quem sabe, que nós não temos, de buscar, então, uma cura para uma doença que estamos passando, um momento difícil. Então, a gente busca nessa palavra alguma coisa, o quê? Que levante a vida da gente. Porque o mundo inteiro traz uma palavra para a gente, a maioria de derrota, a maioria palavra para deixar a gente para baixo, para humilhar, para fazer a gente ficar para trás, padecer. E você, acredito que você já ouviu um conselho de alguém, ou já ouviu alguém dizer, olha, uma palavra, ela pode dar vida, como ela pode também te matar. Correto? Tem muita gente que, debaixo de uma palavra, a vida dele está totalmente destruída. Mas tem muita gente que, baseado numa palavra, ele está tendo vida e vida com abundância. E é isso que nós queremos, buscar na palavra de Deus uma vida abundante. E esta vida só quem tem é o Senhor Jesus, através da palavra que Ele deixou para a gente. E é isso que nós vamos compartilhar nessa noite. Eu acredito que todos já conhecem nosso amigo, irmão apóstolo Paulo, né? Ele foi um homem perseguidor da palavra de Deus. Quando se ouvia se falar de Saulo, né, que era o nome dele, um homem totalmente mundano, um homem totalmente perseguidor, totalmente perturbado, quem sabe um homem que não tinha paz, não tinha sossego, não tinha alegria. O prazer dele era perseguir aqueles que tinham essa palavra. Esse era o prazer dele. Quando ele via então alguém que tinha essa palavra, aquele estava o prazer dele, porque ele vai matar a pessoa, ele vai perseguir, ele vai tentar fazer de tudo para destruir. Mas até que um dia, Jesus chegou na vida dele. Eu quero te mostrar para você o que Deus, através de Jesus, Ele fez na vida de Paulo, lá no capítulo 1 de Romanos. Acredito que você deve ter aberto a Bíblia Sagrada. Olha só o que aconteceu. Paulo, ele era Saulo, então quando Jesus chegou na vida dele, Jesus então transformou a vida dele e deu um novo nome para ele, deu uma nova história para ele. Um cara que era perseguidor, então ele recebeu um chamado
servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Um cara que ele era totalmente ao contrário daqueles que procuravam ajuda quando se achegava a Jesus, porque por onde Jesus passava, a pessoa já ficava sabendo que Jesus ia passar por ali. A primeira coisa que a pessoa pensava: poxa vida, eu tenho um problema, eu vou chegar naquele Jesus ali. Eu vou chegar até aquele Jesus, porque aquele Jesus ele vai mudar a minha história, ele vai mudar a minha vida. E se você aí que já conhece pelo menos um pouquinho da Bíblia, sabe que em muitos momentos na Bíblia Sagrada você viu que onde Jesus passava, milagres aconteciam. E Jesus, através da palavra dele, ele está passando nesta noite, nesse lugar. Porque nós nos reunimos para ouvir da palavra dele. Não é da minha palavra, não é da palavra do irmão, do louvor do irmão. Não, nós nos reunimos para ouvir da palavra de Deus. E uma vez que a palavra de Deus ela vai sendo ministrada, então o próprio Espírito do Senhor, ele vai revelando para você: puxa vida, você tem alguma coisa que está te acomodando. Você precisa de uma ajuda, você precisa de uma restauração na sua vida, você precisa mudar essa página, mudar essa história. Então, a quem que a gente busca? A gente busca esse Jesus, que hoje nos trouxe e vai trazendo ainda mais uma palavra. Eu quero citar para você um exemplo desse Paulo aqui. Este Paulo, ele era um cara chamado Saulo, que quando ele chegou, se aproximou para Jesus, Jesus já chegou fazendo então a transformação na vida dele. Eu quero contar para você um pouquinho dessa transformação e um pouquinho do que ele pode fazer também na sua vida, na minha vida, se eu e você desejar e querer nesta noite. Vamos lá então dar uma passeadinha na Bíblia? Vamos ao livro de Romanos ainda, capítulo 7, é onde eu vou frisar realmente a mensagem da palavra de Deus. Só queria dizer um pouquinho ali sobre o apóstolo Paulo, que ele era um homem comum, ele era um homem semelhante a nós, um ser humano semelhante a nós. E esse ser humano, ele era um cara, não era porque o próprio Jesus chamou ele para um evangelho, para ele ser apóstolo, que ele também não tinha dificuldades, que ele não tinha as lutas, que ele não tinha as suas perseguições, que ele também não tinha as suas fraquezas. Ele era um cara comum como nós. Somos cheios de falhas, cheios de defeitos. Se você olhar para mim, você vai encontrar muitos defeitos. A sociedade, o que ela mais enxerga na minha vida é o defeito. Mas a única pessoa que enxerga o que eu tenho de bom no meu coração ou na minha vida é o Senhor Jesus, através da palavra dele. O próprio Deus, ele enxerga o quanto você é capaz, o quanto você tem capacidade, que muita gente tem te roubado essa capacidade. Quem sabe através de uma palavra, quem sabe através de uma oportunidade. O mundo, quem sabe, não abre a oportunidade que nós queremos. Aí chega Jesus e abre a porta para a gente onde não tem porta. Esse Jesus, através da palavra dele, ele vem escancarando a situação. Poxa vida, eu não encontro mais saída. Aí você olha para Jesus, aí está a saída. Você olha para Jesus, está a solução. Olha para Jesus, está o caminho que eu devo seguir. Aí olha só que interessante. Em Romanos capítulo 7, e o versículo 14, diz assim, olha que interessante, que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou o quê? Carnal. A lei, a palavra de Deus, nós estamos falando alguma coisa aqui que é espiritual. Mas eu sou o quê? Carnal. Para mim entender essa lei, esta palavra, eu tenho que então me voltar a esta palavra em o quê? Em espírito. E o que nós fizemos através da ajuda do nosso irmão aqui? Nós procuramos fazer uma entrega espiritual ao Senhor, a Deus, se achegar até Ele, porque Ele é espírito. Ele é espírito. Só tem uma maneira de eu chegar a Ele, eu me colocar realmente na presença dEle. Olha, eis-me aqui. E através do louvor, nós então chegamos, nos aproximamos mais perto dEle, se achegamos mais perto dEle, porque Ele é Espírito. Aí então Ele olha do seu trono, nos enxerga numa reunião como esta, fala: realmente nesta noite alguém se achegou até a mim. Então, já que essa pessoa se achegou até mim, eu vou me achegar até Ele. Vou trazer uma palavra para Ele. Vou trazer, quem sabe, um abraço que faz tempo que Ele não recebe. Faz tempo que ela não recebe. Vou trazer, quem sabe, o meu aconchego, né, irmão? Perto daquela pessoa que faz tempo que aquela pessoa não é
pecado. Então a gente vai se aproximando de Deus através do momento no qual nós estamos. Então Ele vai então se aproximando da vida da gente. Então a palavra, a lei, ela é o quê? Ela é espiritual. E nós somos o quê? Carne. Apóstolo Paulo, ele dizia essas palavras porque ele estava vendo que se ele fosse cumprir a lei, ele tinha que cumprir espiritualmente. Mas ele era o quê? Ele era carne. Aí vamos lá então, um pouquinho então adiante. Aí ele diz assim, ó, olha que legal essa parte do versículo 15, porque o que faço não o aprovo. A atitude de Paulo, mesmo ele sendo um cara que o próprio Jesus chamou ele para ter uma nova vida, não faria ele um cara mais diferente ou menos diferente dos demais que estavam com ele. Jesus tinha chamado ele, tinha escolhido ele, a partir de hoje você vai ser apóstolo, eu te unjo como apóstolo para ministrar a palavra, para ministrar o evangelho. Mas ele era o quê? Ele era um cara carnal, cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de problema. De um cara que era perseguidor, passou a falar de Jesus, aí passou então o quê? Ser o quê? Perseguido. De um cara que era perseguidor, ele passou também a ser perseguido. Mas ele mostra nesse versículo aqui, olha, porque o que faço eu não aprovo. Porque Jesus então tinha ensinado a ele um padrão de conduta para ele. Um padrão de conduta que, baseado numa vida espiritual, ele deveria seguir aquela conduta. Mas debaixo daquela palavra, ele sendo carnal, ele não conseguia fazer aquilo que estava na lei. Ele não conseguia cumprir a lei. Existia uma lei, mas ele não conseguia cumprir ela. Como nós temos a palavra hoje. Nós queremos cumprir a palavra, queremos seguir a regra da palavra, mas o que? Nós não conseguimos fazer isso. Mas o apóstolo Paulo, ele começou a dizer assim, pô, isso que eu estou fazendo, eu não aprovo. Porque ele não estava andando conforme a lei. Ele estava andando ao contrário. E conforme ele estava vivendo ao contrário da lei, aquilo não estava agradando ele, não estava se sentindo bem com aquilo. E muitas das vezes, a gente quer fazer alguma coisa e não consegue. A gente tem um coração bom, a gente pretende fazer uma boa ação, mas quando a gente percebe, a gente fez alguma coisa de mal. Não é assim? A gente se esforça para fazer. E o apóstolo Paulo, a gente vai ver em alguns momentos, alguns pontos ali, que ele era dessa forma. Aí na parte B, ele fala assim, ó, pois o que eu quero, isto não faço, mas o que faço, aborreço. Ou seja, aquilo que ele estava fazendo não era legal. Aí ele coloca nessa carta o seguinte, olha, puxa vida, como eu gostaria de não ter vício algum. Como eu gostaria de não praticar mais aquilo que eu praticava no passado. Porque eu aprendi da lei, eu aprendi das escrituras. Hoje nós estamos o quê? Se alimentando um pouquinho mais da palavra, alimentando dela, alguma coisa dela vai ficar gravada no coração da gente. Aí quando a gente, terminou a reunião, a gente vai viver o quê? Uma nova etapa. Poxa vida, o irmão ali, ele trouxe uma palavra. Poxa vida, eu gostaria tanto de praticar aquela palavra. Eu gostaria de não cometer mais isso, não cometer mais aquilo. Eu tenho alguma coisa que não condiz com a escritura, não condiz com a palavra. Mas, poxa vida, como eu gostaria de cumprir a palavra. Mas eu não consigo fazer. O apóstolo Paulo, mesmo ele sendo chamado pelo Senhor Jesus, ele queria fazer alguma coisa boa. Mas ele ia então fazia o que não era bom. Ele queria seguir a palavra, a lei, mas ele não conseguia seguir. Por quê? O que estava dentro dele dominava ele. O ser humano, o físico dele e o espiritual, quem sabe até o emocional, aquilo que ele queria fazer, ele não conseguiria fazer. Por mais que ele tentasse, ele começou a se questionar. Poxa vida, o que eu estou fazendo não está certo. Eu aprendi da lei. Eu sei, conheço a lei, conheço a palavra. Como nós, nesta noite, conhecemos um pouquinho da palavra. Todos acredito que já conhecem um pouquinho dessa palavra. Porque eu não sou o primeiro que já passei por aqui. Então, alguma coisinha você também já conhece. Você já consegue discernir o que desta palavra ela é boa